Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora o De Poa, uma parceria do Sul 21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. O De Poa é um programa de entrevistas que debate temas que envolvem ou se relacionam com a cidade de Porto Alegre. Neste programa, nós temos a honra de receber a vereadora Karen Santos, do PSOL. Eleita com 15.702 votos, Karen foi a campeã de votos em Porto Alegre em 2020. Karen, é uma honra te receber no nosso programa, no nosso De Poa. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição de estar conversando, dialogando com vocês sobre os problemas aí da nossa cidade e as possibilidades, né, de luta e mobilização. Karen, a gente tem começado todos os nossos programas perguntando para os nossos convidados qual é a tua relação com a cidade de Porto Alegre, tu nasceu aqui, enfim, como é que tu te vê nessa nossa cidade? E eu repasso essa primeira pergunta para ti. Eu nasci em Porto Alegre, nasci na Zona Sul, sou cria do bairro Camaquã, boa parte da minha vida, da minha existência. Inclusive agora voltei para o bairro, né, sou moradora ali da Rua Tamandaré. Morei um pequeno período de tempo, 2 anos, no Partenon. Mas tenho muitos amigos, né, a militância ela te permite isso, assim, dentro das comunidades, então tenho os companheiros do Quilombo Família Ouro lá na Parada 4 da Lomba do Pinheiro, tenho os companheiros da Restinga, da Cruzeiro, eu dei aula por muito tempo ali no Santa Teresa, no Colégio de Paraná, então também conheço bastante aquela região. Para mim ainda é sempre uma dificuldade a zona norte da cidade, né, apesar de ser vereadora mais votada, Porto Alegre é imenso, assim, então demora, assim. Os problemas são basicamente os mesmos que atravessam, assim, sobretudo os bairros periféricos, mas tu conseguir entender da dinâmica do bairro, eu acho isso muito precioso, assim, cada bairro tem a sua dinâmica, né, e tu conhecer os vizinhos, conhecer as lideranças, os pontos de referências, né, então pra mim é isso que me chama atenção na cidade, assim, sabe, é uma cidade pequena em âmbito de capital, mas com uma diversidade gigante, assim, sabe, de bairro pra bairro, histórias, mas eu, em especial, sou da Zona Sul, né, Zona Sul ali da cidade. E quando tu olha para Porto Alegre hoje, o que tu vê? Olha, Porto Alegre é uma cidade extremamente segregada, como eu te coloquei, né, então tem alguns bairros, assim, que tu parece que tá num país de primeiro mundo, e tem outros bairros que parece que tu tá em países, né, extremamente subdesenvolvidos, assim, então ela carrega essa grande contradição, né, de tu, 30 minutos de carro entre um local e outro, tu vê realidades extremamente distintas, assim, sabe? E eu acho que é isso também um pouco do motor nosso de fazer essa disputa da política institucional. Falar dessa Porto Alegre afro-indígena segregada, é a capital mais segregada racialmente do Brasil, né, então tu tem um sistema de guetos, né, de apartheid sul-africano não declarados aqui dentro dessa província, e acho que muito da existência, assim, da perspectiva do mandato da bancada negra foi dar voz a essa Porto Alegre, né, e falar sobre esses problemas em primeira pessoa, assim, as questões sociais, as questões de raça, as questões de classe, as questões de gênero, então isso eu acho que para quem vem de fora conhecer a nossa cidade, isso também chama muita atenção, assim. É isso. E como é que tu vê a situação das periferias hoje do ponto de vista de acesso a políticas públicas, né? Porque a gente vê muita discussão nessa Porto Alegre dos últimos anos, né? De uma modernização, de uma revitalização de espaços, né? Mas tudo isso está sendo voltado para uma área central, para uma área de interesse de construtoras, né, de grandes projetos, né? Como é que tu está vendo a situação das políticas públicas para a periferia? Isso melhorou de alguma forma? Isso piorou? Isso está numa mesma? Pegar o exemplo lá da comunidade da Mapa, né? Lá que iniciou essa ideia, assim, da gente ter uma candidatura para disputar as eleições em 2016 ainda, quando eu fiquei com a primeira suplência do PSOL. Lá a gente se reunia na rua Ayrton Senna, né, que é uma rua que, ironicamente, não tem asfalto, né, e desde então não tem asfalto, e já não tinha 20 anos, sabe, então eu acredito... Mas quando que era isso? 2016, a gente se reunia lá na casa de um companheiro nosso que faleceu do DMLU, Alcino Boca de Lata,
e a família toda dele é ali daquela região, e para mim ele é bem característico, assim, de como dentro da comunidade, como a iniciativa privada não tem interesse de fazer esses investimentos, né, não vê aquele nicho ali enquanto nicho de possíveis consumidores dos seus produtos, eles escolhem determinados espaços da cidade para investir. Hoje, a menina dos olhos é a Orla, é o Centro Histórico, é o Quarto Distrito, tem todo um incentivo fiscal por parte do governo Mello para as empresas, os estabelecimentos irem para essas regiões. E a periferia, por toda essa característica social, né, de ser baixos trabalhadores com pouco poder aquisitivo, áreas irregulares que precisam de regularização fundiária, as políticas não chegam. Na lógica do governo Mello, de tu terceirizar todos os direitos, então a gestão das prioridades da cidade acabam ficando compartilhadas com esse setor que não olha para a periferia enquanto um possível nicho consumidor, né, dos seus produtos, assim. Então, a gente fica meio que em segundo plano. E aí tu vê bairros como Ponta Grossa, Restinga, Mário Quintana, a própria Bom Jesus, aqui onde a gente está 20, 30 anos com os mesmos problemas. Drenagem, esgoto, instalação de rede de esgoto, asfaltamento, calçadas, iluminação pública, o básico, assim, sabe, para um bairro. Espaços públicos de lazer. Tem bairros que não tem. Ponta Grossa, tu não tem uma praça para te tomar um chimarrão para as crianças brincarem no final de semana. Mariante, lá no Rincão, também não tem uma praça para as crianças. Uma quadra poliesportiva, né? Ironicamente, agora também descobriram um depósito da SMED cheio de material de educação física parado, né? Então, assim, tu vê que não tem a mesma prioridade. Eu sempre coloco, né? O tempo para o pobre, o tempo para o trabalhador em relação a essas demandas das instituições públicas é outro. Né, o tempo da justiça demora mais, né, para te conseguir uma ação trabalhista, para te conquistar algum direito, né, reivindicar algum direito teu. E em relação a essas benfeitorias, né, que são direitos também, assim, a gente vê uma dificuldade muito grande. Eu estou há mais de um ano acompanhando junto com os moradores, inclusive alguns já se mudaram da rua, 400 metros de rua que precisa de uma ligação de esgoto, que hoje todo esgoto vai para a rua, na acesso 1, lá no bairro da Restinga, acesso 1 da Barro Vermelho, da estrada Barro Vermelho. Mais de um ano a gente está acompanhando, reivindicando um projeto de instalação de uma rede de esgoto e a rede pluvial para depois ter o asfaltamento. Porque eu não aguentava mais ter que ligar para os funcionários da SMURB, da Secretaria de Serviços Urbanos, para pedir para eles passarem a patrola na rua. Agora com essas chuvas, esburaca tudo de novo. Então, como é que a gente tem projetos, né? Projetos arquitetônicos, projetos assinados por engenheiros que permitam a gente pensar o desenvolvimento dos bairros, né? E aí a gente cai num outro lugar, que é o desmonte da máquina pública, né? Para ter iniciativa, para o município ter iniciativa, não ficar refém da iniciativa privada, a gente precisa urgentemente ter concurso público. A gente precisa de arquiteto, a gente precisa de engenheiro, a gente precisa de analistas, a gente precisa de RH, e hoje nós não temos, né? Então, a gente sente, às vezes eu sou presidenta da Comissão de Transporte e Habitação na Câmara, às vezes a gente fica até constrangida, assim, sabe, de convidar os servidores, os funcionários das secretarias, das pastas, dos departamentos, e a gente sabe que eles já estão sobrecarregados de trabalho, né? Então, é um problema que vai remetendo ao outro. Se ao não ter concurso, terceiriza. Ao não ter concurso, faz uma parceria público-privada. E aí, quem é que fiscaliza todos esses contratos? Quem é que fiscaliza a execução do serviço? Né? Depois, quem é que cobra? Porque são empresas que hoje existem, amanhã já deram baixa no CNPJ. E isso a gente vê muito, né, em terceirizações na área de saúde, né? Especialmente as terceirizações na área de saúde que a gente... foram muito aceleradas durante o governo Marquesan, né, enfim, que teve todo aquele problema no IMESF, né, que era uma fundação de direito privado, mas pertencente à prefeitura, que prestava serviços de saúde básica, né, de atenção da saúde da família, né. E aí teve um problema legal, enfim, foi uma questão que foi discutida até no STF, e o Marquesan... em vez dele fazer concurso para contratar servidores públicos, o que era a determinação judicial, ele terceirizou todo o serviço, né? Como é que tu vê o impacto disso na prática? Olha, a gente tem muita dificuldade, enquanto vereadores, de fiscalizar
todos esses locais, né? Recentemente eu fui chamada por uma denúncia de um morador para fiscalizar o Hospital Veterinário da Lomba do Pinheiro, e nossa equipe foi impedida de entrar, né, dentro do estabelecimento. E que eu teria que marcar uma reunião com o gabinete da causa animal. Eu já estava tentando há mais de um mês essa reunião, e também não consegui fazer a vistoria dentro do local de atendimento de uma empresa que usa de um equipamento público para prestar um serviço público, né? Então, a terceirização, ela tem dessas, assim, tem algumas empresas que deixam tu acessar o local para conseguir minimamente ver o que está sendo oferecido para a população, conhecer a dinâmica do trabalho, os protocolos de atendimento, e tem outros que tu não consegue acessar. Mesmo sendo vereadora. Mesmo sendo vereadora. Então, são situações assim que se repetem. As empresas terceirizadas, por exemplo, da cozinha, da limpeza e da higienização das escolas, né, que antes era Multiclean, né, hoje são 9 empresas diferentes que prestam esse serviço. Uma delas está saindo do contrato essa semana, que é a SLP, deixando as trabalhadoras novamente com atraso dos salários, né? Então, antes ficava muito difícil a gente fiscalizar uma empresa, que era a Multiclean, que chegava sempre no final do ano, não pagava os direitos trabalhistas. E no final do contrato também declarava falência, era toda uma disputa judicial para conseguir garantir os direitos das trabalhadoras. Aí a prefeitura achou de bom tom, em vez de contratar uma empresa, abrir licitação para 9 empresas. Então agora a gente tem que fiscalizar 9 empresas. E aí hoje é a SLP, amanhã é outra empresa, sabe? Sempre tem algum problema, porque a terceirização, ela permite isso, permite o poder público, a mantenedora, se isentar, né, da execução do serviço, da garantia dos direitos trabalhistas. E isso é um erro, né? Porque o estudante lá na ponta ficou sem merenda e as trabalhadoras tiveram seus direitos violados. O Melo, né, e os antecessores e outras figuras do campo do Melo, né, eles vendem a terceirização e a privatização, a terceirização da gestão como uma panaceia, né, ó. O Estado é ineficiente, nós vamos passar isso para a iniciativa privada que tem o conhecimento que vai fazer a gestão. Só que na prática, né, vereador, o que a gente vê é que essas empresas são criadas basicamente do zero, né, ou são empresas que são criadas, mas estão os mesmos sócios de empresas anteriores que já tiveram problemas, e que elas basicamente elas são contratadoras de mão de obra, elas não têm um know-how, né, a Multiclean, por exemplo, ela não tinha um know-how ela não tem um estudo sobre como fornecer merenda para as escolas da maneira mais adequada. É basicamente uma terceirização de mão de obra que é como tu disse, né? É uma contratação... Mal oferece os uniformes. É uma contratação de trabalhadores por um valor menor do que a prefeitura, né? Mas, na verdade, a prefeitura está se isentando de pagar os direitos trabalhistas. As responsabilidades trabalhistas. Uma trabalhadora se machuca no local de trabalho, aí vai ser a terceirizada, a empresa que vai responder. E, obviamente, não vai responder. Então, o Estado, ele quer se isentar dessas responsabilidades. E quando me trazem esses exemplos, né, de como a iniciativa privada tem mais know-how, eu sempre pego o exemplo das empresas de ônibus da cidade. Que, para mim, é um exemplo muito nítido, assim, sabe, de um serviço que é prestado, foi por muitos anos prestado sem licitação. Quando teve um processo de licitação em 2016, nada do contrato foi respeitado. Todas as instituições fiscalizadoras, do Ministério Público ao Ministério Público de Contas, sabem, o Conselho Municipal de Transporte Urbano também já foi notificado. Todos eles sabem dessas irregularidades e ilegalidades. Só que isso está refém de uma máfia, porque eles têm o monopólio dos ônibus e o monopólio das garagens de ônibus na cidade. Então, é um exemplo, assim, de como o poder público, ele fica refém dos interesses privados, que aumenta a passagem quando querem. Hoje, né, tá tendo um aporte de 100 milhões por ano de subsídio para tentar manter o preço da tarifa em R$ 4,80. Então, é um exemplo, assim, para mim, de como é difícil tu conseguir controlar a iniciativa privada dentro desses marcos, sabe, da terceirização, da parceria público-privada. Porque eles vão se organizando em monopólio. Esse papo de livre concorrência não existe. Não existe. Todo mundo se utiliza do Estado para manter os seus nichos de negócios, eles pedem isenções fiscais, tem seus vereadores lá que se submetem e querem a demissão dos cobradores, envia projeto para a Câmara e tira os cobradores. Então, o poder público, o Estado, a população fica refém desses interesses privados, assim. Então, mas para a gente ficar atento, né? Porque isso é uma narrativa que pegou muito na crise, né?
O problema das contas públicas é o servidor, que é muito caro. A memória do serviço público, para nós, que somos munícipes, é algo muito, muito importante, sabe? Porque a terceirização dos grandes problemas é isso, sobretudo nas áreas assim mais estratégicas, sabe? Da tecnologia, da engenharia. Se tu não tem aquele servidor com uma memória do serviço e das experiências que já deram certo e aquelas que foram um desastre, a gente acaba sucumbindo, assim, não conseguindo ter iniciativa, não conseguindo desenvolver projeto, errando, perdendo muito tempo, sabe? E são servidores, assim, que qualquer empresa gostaria de ter dentro do seu quadro de funcionários. Por isso a valorização. Por isso a gente quer servidores públicos bem valorizados. Porque a gente sabe o know-how, a gente sabe a expertise, a gente sabe que tem conhecimento e, principalmente, a experiência, né, que é o conhecimento do trabalho, oriundo do trabalho. Então, para nós, a valorização do serviço público tem a ver com isso, sabe? E é muito difícil dialogar com a população, porque a grande mídia comprou muito esse discurso ideológico, né, do Estado mínimo. O Estado tem que ser um pequeno comitê de gestão. Então, vende os imóveis públicos, terceiriza os direitos básicos, concede espaços públicos para a iniciativa privada explorar. É essa dinâmica hoje em Porto Alegre. Karen, tu falou agora da questão do transporte público, das empresas, né? E tu, como presidente da Comissão de Transportes, como é que tu tá vendo esse plano Mais Transportes do Melo, aplicação na prática, discussão na Câmara? Está condicionado aos interesses das empresas. De novo, né, a gente teve mais de 200 linhas que foram suprimidas na pandemia, nós tivemos um pacote de medidas antipovo que foi implementado na Câmara de Vereadores, que foi a restrição do passe estudantil, a limitação dos dias de passe livre, a saída dos cobradores e a concessão da Carris. Né, a privatização da Carris. Então, o pacote de medidas dos empresários foi aprovado, isso não qualificou o transporte da cidade, que segue caro, lotado, demorado e extremamente sem manutenção. Nós denunciamos isso ao Ministério Público e o Ministério Público já encaminhou para o município uma vistoria nas garagens em relação a todas as frotas que estão circulando, porque são ônibus velhos, são ônibus sujos, que estão colocando em risco a vida da população. E a gente sempre faz esse movimento de protocolar essas representações, porque a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, tem que acontecer uma grande tragédia na cidade para dar luz ao problema. Né? E a gente quer, desde já, mostrar assim, que não é um problema de agora da nossa cidade, é um problema desde 2016, como eu coloquei, que teve o processo de licitação e todas as metas de qualidade em nenhum ano foram cumpridas, por nenhuma bacia, por nenhum lote hoje. São 5 empresas hoje divididas em 5 lotes, mais a bacia pública, que exploram serviço na cidade. Nenhuma delas nunca conseguiu cumprir as metas de qualidade. E assim, a Câmara já discutiu, eu lembro assim, pelo menos há 20 anos a Prefeitura, a Câmara já discutiu diversas alternativas que poderiam qualificar. Eu lembro dos portais da cidade, depois veio BRTs, né? E basicamente nada saiu muito do papel, né? Ou melhor, nada saiu do papel concreto. Sim. O que saiu do papel foi a licitação, que como tu disse, as cláusulas não foram nem cumpridas. A licitação saiu, né? Porque a gente teve uma luta em 2013, junto ao bloco de lutas, né, contra, né, a máfia do transporte, contra o aumento da passagem, uma ocupação de Câmara de Vereadores. Então, ali a gente conseguiu ter uma situação política na cidade em que ficou muito nítido, assim, os interesses, né, de manutenção de uma lógica. A gente tentou, dentro de toda a legalidade possível, enquadrar a máfia numa licitação. E aí mostra novamente o problema, né, de tu não ter esses controles, instrumentos de controle público. O Conselho Municipal de Transporte Urbano é um conselho completamente aparelhado. E tá sendo esvaziado também, né? Exato, já era aparelhado antes, com as representações de classe. Tinha a presença de trabalhadores da CUT, da UMESPA, dos rodoviários, e já era aparelhado. Agora, que tem a maior porcentagem do governo, nossa, sabe, não existe mais Conselho Municipal de Transporte Urbano. E eu acho que a gente tem que pensar isso, assim, o bloco de lutas, eu me lembro em 2013, logo em 2014, depois dos protestos, estava com um projeto de iniciativa popular de municipalização do transporte, que era uma perspectiva mais estrutural, porque realmente deixar hoje na mão da lógica privada, enquanto for um lucro,
o transporte, o ir e vir do cidadão, eles vão empacotar as pessoas em micro-ônibus, sem manutenção, sem limpeza, para manter as suas taxas de lucratividade, assim. Então, pensar o transporte enquanto direito, isso tem que estar na nossa pauta. E como é que se implementaria isso? A gente tem a Carris, né? Ela ainda não tem nenhuma empresa que teve interesse na compra. E ela vem sendo sucateada sistematicamente, assim. Um dos grandes problemas da Carris, na sua lógica de gestão, foram os cargos comissionados, né? Eu acho que são um dos grandes problemas de todas as empresas públicas, né? Deveriam ser eleitos pelos próprios trabalhadores. Indicação de governo deixa a empresa refém de interesses terceiros, sabe? Então, nada melhor que o próprio trabalhador da empresa para saber quem é que tem que ser o seu diretor, a sua diretora, e pensar junto os caminhos do desenvolvimento econômico e social, né? Porque tem que ter uma empresa pública, ela tem esse pressuposto, né? Ela não visa o lucro, ela visa a qualidade do serviço que é prestado, assim. Então, resgatar a Carris, ela vai fazer 151 anos na segunda-feira, vai ter inclusive uma homenagem lá na Câmara de Vereadores. Recentemente teve concurso, olha que anacronismo, né? Teve todo um PDV, um incentivo para os trabalhadores se aposentarem, saírem da empresa, só que como ainda não encontraram nenhum interessado na compra, fizeram um concurso novamente agora para motoristas e para cobradores, assim. Então, a empresa está viva, ela está existindo, ela ainda é uma empresa pública e já foi a terceira, né? Já foi 3 vezes consecutivas a melhor empresa de transporte do país, tem know-how, tem muitas pessoas boas lá dentro, com disposição de erguer a empresa, só que é isso, teria que ter uma limpa política da Carris para a gente conseguir pensar uma perspectiva de municipalização, né, de uma intervenção. Porque as empresas, elas têm dívidas com o município, essas dívidas, elas não estão sendo cobradas. Algumas delas estão ajuizadas, que são essas dívidas do não cumprimento do contrato de 2016. Tem mais uma dívida da Câmara de Composição Tarifária, que em 2019 estava em torno de 60 milhões, que foi uma porcentagem retirada da tarifa do usuário para a Câmara de Composição, e essa porcentagem não tinha que existir. Então, foi cobrado indevidamente, isso deveria ser voltado para bater o preço da tarifa, e isso também não aconteceu, assim. Então, as empresas de ônibus têm dívidas com os cofres públicos, né? Então, uma boa forma de cobrar essas dívidas, eu acho que também seria esse encampamento das garagens. Tá acontecendo em Brasília a tramitação de um projeto de lei que fala sobre a municipalização e estatização das garagens de ônibus, que é um dos grandes limitadores de tu ter um processo de licitação com uma ampla concorrência, né? Porque hoje as empresas detêm as garagens e sem as garagens tu não consegue disputar uma licitação. Sim, não teria como alguém vir de fora, nessa lógica do livre mercado, Isso. não ter como uma empresa de fora vir e conquistar o espaço. Porque Sim. tu não tem os melhores pontos, as melhores localizações, assim. Então, alguns mecanismos que a gente precisa desenvolver para controlar, né? Controlar esse mercado hoje que vem sugando de uma forma parasitária, assim, o poder público e esse direito do cidadão. Karen, tu falou um pouco antes da questão, lá no início da nossa conversa, tu falou sobre a questão de Porto Alegre ser a capital mais segregada do país. Eu queria voltar a esse tema, né, e fazer um gancho com a questão da bancada negra, né? A gente teve, se eu não me engano, e acho que tu vai conseguir me corrigir, em 98, a Nega Diaba foi eleita vereadora, né? Uhum. E aí, depois a Saraí. E depois a Saraí, que era suplente, entrou como titular ali no início, né, dos anos 2000, mas a gente ficou quase 2 décadas, né, sem eleger uma mulher negra. Tivemos pouquíssimos homens negros eleitos nesse período também, né, e a bancada negra foi talvez o primeiro momento na história de Porto Alegre mesmo, né, que as periferias, que a população negra conseguiram ter uma representação, digamos assim, não paritária ainda, que tá longe de estar paritária, né, mas relevante na Câmara, né? Como é que tu vê essa questão da segregação política mesmo da população negra de Porto Alegre? Olha, a gente tem as nossas instituições, né? Porto Alegre, ela carrega essas contradições, assim. A Porto Alegre é a cidade mais segregada racialmente do Brasil. Ao mesmo tempo, Porto Alegre, ela sempre foi pioneira
na luta do movimento social negro, né? A gente tem aqui o Floresta Aurora, que é o clube negro mais antigo do Brasil. Nós temos o Bambas da Orgia, que é a segunda escola de samba mais antiga também do estado, e se eu não me engano também do nosso país. Nós temos aqui o Oliveira Silveira e o Grupo Palmares, que foram os precursores do 20 de novembro. Nós temos a URGS, que 5 anos antes das ações afirmativas serem leis, já estavam fazendo seu processo de implementação com luta e mobilização do movimento negro, quilombola e indígena. Então, Porto Alegre, por ter esse racismo, e o Sul, né, por ter esse racismo velado, e sutil, mas ao mesmo tempo atuando ativamente para o silenciamento e para a exclusão de pessoas negras, eu acho que aqui a gente tem uma resistência, uma tradição muito forte, assim, tanto cultural quanto política de intervenção, sabe? Eu acho que essas instituições, aí tu pega também Porto Alegre e a Alvorada, né? A Alvorada é a cidade com maior quantidade de terreiros e a Porto Alegre em segundo lugar, né? Do Batuque, do Rio Grande do Sul, das Nações, da Umbanda. Então, acho que a gente tem aqui elementos que resistem e fazem com que a comunidade negra, que tem uma consciência racial, né, desenvolvida, né, no sentido desse pertencimento, deste orgulho, e por sentir na pele, no cotidiano, esse racismo que é mais sutil. Aqui no Sul tu não tem, por exemplo, como no Rio de Janeiro, né, as grandes favelas, os grandes guetos militarizados. A gente tem aqui a guerra às drogas, a gente tem aqui as nossas periferias, mas pelo nosso índice de desenvolvimento humano ser superior às outras capitais, às outras periferias, a pobreza aqui é diferente. A guerra às drogas se dá de uma maneira diferente aqui na nossa capital. Isso tudo faz com que o negro aqui ele tenha condições de vida, de acesso, de estudo, que também permite ele se localizar na disputa política de forma diferente do que no resto do nosso país. Uma consciência, assim, em relação a esse racismo e como ele atua aqui. A subrepresentação dentro dos espaços parlamentares, ela foi transgredida muito pelo debate das cotas, né? Das políticas de ações afirmativas nos fundos partidários. Ali que a gente conseguiu intervir enquanto movimento social negro, enquanto movimento de mulheres, para conseguir ter as mesmas condições de disputa. Porque campanha eleitoral é muito dinheiro, né? Para te conseguir ser reconhecido na cidade, para te conseguir ter os teus materiais impressos, para te conseguir ter equipes que consigam levar as ideias adiante. Tudo isso é dinheiro. E o nosso povo, historicamente, foi alijado de ter propriedade, de conseguir ter, né, as condições, assim, concretas, materiais, para conseguir ter os seus próprios candidatos. E os partidos de esquerda sempre nos utilizavam como estatística, sabe? As mulheres negras, as mulheres, os negros, os últimos depois de ninguém. A gente sempre foi objeto de denúncia, sabe? A gente nunca conseguiu ser sujeito para falar em primeira pessoa, porque há um aparelhamento dos partidos políticos também por uma branquitude que não quer compartilhar, né? Não quer compartilhar esse poder, assim. Então, para nós, eu acho que esse movimento da bancada negra tem a ver com isso, assim, tanto um ascenso da consciência negra em âmbito de Brasil, porque também não foi só aqui, eu me elegi primeira suplente e assumi 2016, em 2016, né? Assumi em 2017, e foi a mesma eleição que elegeu a Marielle, que elegeu a Thalíria Petroni, que elegeu outras mulheres parlamentares negras, assim, da bancada do PSOL. Mas essa foi uma campanha com pouco recurso, né? Nossa, o PSOL me deu 1.000 panfletos. Em 2016, eles nos deram 1.000 panfletos. E a gente conseguiu 2.700 votos na militância, na garra e na unha, assim, sabe? De ser reconhecido. E aí depois a situação mudou, né? Porque as pessoas estão tendo que nos respeitar. Isso que eu queria te perguntar, qual é a diferença de fazer uma campanha com 1.000 panfletos e uma campanha que ainda não tá longe de ser as mais caras, mas é uma campanha que tem mais estrutura? Uhum. Como é que é? Que eu acho que é a realidade de todos os... Dividir trabalho, dividir equipe, ter mais tempo para pensar a política, ter mais tempo para conseguir fazer as visitas, conversar com os trabalhadores, que é uma coisa que eu acho que é muito característica da nossa campanha, né? Ir nas casas e conversar com as pessoas, porque a gente não quer só o voto. A gente quer um compromisso com a política, no seu bairro, no seu local de trabalho, no seu local de estudo. Isso é o mais difícil de desenvolver. As pessoas normalmente votam, te dão 2 tapinhas nas costas, vai lá e me representa e tchau.
E tu não muda a cidade assim. Então, tu precisa de um engajamento, tu precisa de uma mobilização, abaixo-assinado, protesto, pessoas lá na Câmara acompanhando a sessão, acompanhando as reuniões, nos ajudando a movimentar essa estrutura, porque a gente não tem o poder econômico da máfia das empresas de ônibus, do setor dos clubes de futebol, da construção civil, da Ambev. Esses setores têm seus representantes políticos lá dentro das igrejas. Eles têm seus representantes na Câmara de Vereadores. Nós queremos ser a representação do povo que batalha. O que o povo que batalha tem? Olha, não tem muito capital, mas a gente é a maioria que trabalha, sustenta essa cidade, carrega essa cidade nas costas. Mas para isso a gente tem que ser visto enquanto maioria. Que eu digo que é esse respeito, né, que a casta política, o poder judiciário não tem pelo seu próprio povo. Não respeitam as pessoas que trabalham na cidade, que vivem na cidade, que estão vindo da cidade. Trata as pessoas mal, assim. Então, essa conversa, né, que tem que ser desenvolvida com a população, e a gente usa do período da campanha eleitoral, ter estrutura, porque tu vai ter aquele entendimento que, tá tendo panfletagem no centro, tá tendo panfletagem nos bairros, me dá mais liberdade para conseguir constituir esses espaços de formação, de propaganda política, porque na primeira campanha em 2016 era isso, era eu 6:30 da manhã no centro panfletando, à tarde fazendo 2, 3 agendas, voltando pro centro para panfletar. 2016 foi uma campanha muito precária, assim, a equipe, assim, eram 5 pessoas panfletando fisicamente na chuva, no sol, de manhã cedão, eu me desdobrando, tanto que no último dia de campanha eu tava sem voz, assim, sabe, completamente esgotada, sabe, não precisa ser tão desumano assim, isso eu venho pensando, não precisa ser tão desumano, é muito desumano, sabe? Então, com o recurso, a gente consegue dividir, contratar pessoas, qualificar o nosso trabalho, dar salto de qualidade na nossa organização, qualificar a nossa sede, sabe? Para ser um espaço que acolha também, que as pessoas possam vir, reunir, tomar um café. Isso é uma vida política de uma organização, sabe? Te surpreendeu ser a vereadora mais votada? Sim. E a que tu atribui isso? A esses movimentos, sabe? Esse despertar dessa consciência racial, novamente, do nosso povo. Em 2020, a gente tem um censo histórico ali. Em 2020, foi em 2010. Censo histórico que a população brasileira se autodeclara majoritariamente negra, né? Ali, pra mim, foi uma guinada, assim, em relação até... em âmbito de pautar política pública, tu ter as estatísticas, ter os dados a nosso favor, assim, para mostrar aquilo que a gente já vê na realidade. Nós somos a maioria. E somos a minoria em espaços de decisão, e aí fazer toda a discussão política. Então, teve uma luta importante do movimento negro, teve uma luta importantíssima das mulheres em 2018, no Ele Não, né, um empoderamento feminino em relação a essas condições de trabalho, a superexploração da jornada, a subrepresentação política, e isso vem sendo disputado para todos os lados, tanto que tem mulheres da extrema-direita que também surfaram nessa onda, né, de temos que ocupar os espaços políticos, mas que também não debatem o ponto de vista da maioria das mulheres trabalhadoras, assim. Então, teve uma onda feminista também muito forte no nosso país. O debate das ações afirmativas, que é algo concreto, material, ter condições de fazer a disputa, e com certeza a gente tem um elemento ali da nossa organização política, que são pessoas que estão na política porque acreditam no ideal, sabe? Que não estão ali pelo carreirismo, que não estão pelo cargo, são militantes, se formam, estudam, se preocupam. Então, isso dá uma qualidade, assim, eu acho que diferente para a organização, sabe? Na forma de abordar os problemas sociais, de abordar as pessoas com paciência. A gente sempre colocou na última campanha, que foi uma campanha difícil, né, pela polarização, de não bater de frente com o senso comum, de tentar dialogar com o sentimento de revolta das pessoas, que o bolsonarismo é uma expressão da crise social, ele não é o produtor da crise social brasileira, mas é um voto de revolta, de protesto, que também tem a ver com as nossas raízes escravocratas, patriarcais, e que isso é processo de desconstituir isso no nosso povo, mas que a gente tem que buscar elos que nos unam, porque todo mundo precisa de um transporte, quando chove, a rua de todo mundo alaga, então tem muitas coisas que nos unem, que a gente pode batalhar junto, em vez de ficar brigando no Fla-Flu lá de Brasília, sabe? Nessa granalização que está a política hoje, assim. Então, isso é uma formação política que a gente vem desenvolvendo enquanto coletivo Alicerce. E eu acho que isso também foi um elemento que surpreendeu,
né? A gente conseguiu mais votos que o Pedro Ruas, né? Que é um político consagrado, combativo das greves, das lutas, das ocupações, e nós, enquanto uma novidade, conseguimos passar um político com uma história gigantesca na cidade de Porto Alegre, né? E todos os outros também. Não só do pessoal, mas de todos os outros. Mas eu pego muito o pessoal, porque o pessoal tem essa característica, assim, de representações que estão nas lutas, que estão nas greves, sabe? Eu acho isso muito importante. Não pode ser aquele político cansado, que não vai na periferia, que não vai fiscalizar os serviços públicos, que não tem equipe para entrar com uma ação jurídica, que não dá suporte para as pessoas. Poxa, se a gente conquistou o mandato, a gente tem que colocar tudo aquilo à disposição, sabe? Isso dá trabalho, porque é no sábado, é no domingo das mães, as pessoas ligando, sabe? Então, tu conseguir ter essa disponibilidade e essa disposição de entregar um serviço, sabe? De entregar o mandato enquanto um instrumento de luta que as pessoas possam utilizar. E eu vejo muita gente, às vezes, cansada, que tá lá por seus objetivos pessoais, alguns objetivos programáticos, assim, não deixar a direita ocupar essas cadeiras aqui, mas eu acho que a gente precisa de uma renovação política. E tu acha que essa renovação ela vai se manter nas eleições de 2024, porque a gente teve vários quadros que compunham a bancada negra se elegeram, né? Tu acha que a gente... Assim, claro que não necessariamente ter um sucesso significa ter o mesmo número de eleitores, porque tudo depende da campanha, né? Isso, a eleição é uma fotografia. Sim, mas tu acha que vamos ter caras novas, vamos ter uma renovação nessas eleições, uma continuidade dessa renovação nas eleições de 2024, ou o cenário já mudou um pouco, próprio internamente dos partidos? Teve uma renovação grande, né? na Câmara como um todo, né? Tanto da direita quanto da esquerda, assim. Mas como tu bem colocou, né? Boa parte da renovação, já na última eleição, entrou para ocupar outros cargos, né? Então, eu não vejo hoje na cidade, o que é renovação, né? Se a gente for pensar, a renovação, ela parte de processos, do ponto de vista da esquerda, ela parte de processos de luta. Então, boa parte... não é do nada, né? Exato. Tem que ter ocupação de universidade, tem que ter alguma mobilização em relação às ocupações e à luta por moradia, tem que ter algum processo de luta que permita o novo surgir. Porque eu vim de 2013, comecei a entrar no movimento estudantil em 2010, 2011, 12, 13, a gente estava naquele momento ímpar, né, do nosso país. O Matheus participou desse processo. A Bruna, recentemente, eu vi que ela estava junto ali na luta por moradia contra as emoções na Vila Tronco. Sim, ela tinha uma A Laura era governo federal, né? Então a Laura não participou do mesmo campo ali da luta contra, né? A Daia, eu também não me lembro da atuação dela, mas a Daia é do movimento sanitarista, do movimento de mulheres negras, já tem também uma construção, todos nós viemos de alguma construção de movimento social que foi ativo e atuante nos últimos 10 anos, né? E isso também me preocupa, daqui pra frente, né? Qual é o legado que a bancada negra vai deixar na cidade? Porque para mim reforçar a lógica da representatividade acaba justamente sufocando os movimentos sociais, que é dali que parte a renovação, é dali que parte inclusive as ideias que tem que pautar a nossa conduta parlamentar para a gente de fato não seguir a tradição e a gente não ser incorporado pela dinâmica histórica da Câmara, sabe? De negociatas, eu voto no meu projeto, tu vota no teu, e todos nós temos projetos aprovados. Isso é muito forte na Câmara. Isso é uma tendência. Isso é a tendência. A gente fala da institucionalidade, a institucionalidade é burguesa. A gente diz ali é a mesa de negociação da burguesia da cidade. E tu te encanta ao estar lá, com os pares. Nós não somos iguais. E não queremos. Essa é a questão. Não queremos estar ali legitimando aquele espaço. Nós queremos transgredir esse espaço. Esse é o papel dos revolucionários, né? Porque mesmo, digamos assim, os projetos que tu apresenta, tu precisa ter, de alguma forma, essa... Tem leis maravilhosas que não saem do papel. Mas tu precisa ter, digamos assim, esse acordo, né, com as bancadas. E aí acaba sendo sedutor também essa ideia de, tu aprova o meu, que eu aprovo o teu, projeto né? do Passe Livre Estudantil, eu sempre digo isso, foi negociado com as entidades estudantis. A margem de desconto foi negociado com a Umespa, foi negociado com a UGS, que são entidades estudantis dirigidas pelo PCdoB. E a Bruna e a Dai não votaram contra a política do Melo, do meio passe estudantil. Elas não votaram. Só quem votou contra foi o PT e o PSOL. Por que não votaram? Porque negociaram as margens de desconto. A gente quer melhorar o projeto.
E no nosso entendimento, a natureza do projeto é um ataque. Porque tira o direito e outra, coloca tudo dentro dessa política da distribuição de renda para pobre. Então, passe livre é para pobre. Então, tem que provar que é pobre. Então, tem toda uma burocracia que tu tem que ir lá levar comprovante de renda do teu pai, que nunca te assumiu, para te conseguir ter acesso ao meio passe estudantil. Isso diminuiu de 100 mil usuários do transporte, do TRI escolar. Hoje são em torno de 20, 30 mil estudantes que têm acesso. E nós já sabíamos disso. E agora eles falam, nossa, teve uma diminuição. Mas nós, da tribuna, denunciamos isso. Nós falamos, isso vai acontecer, isso já acontece na URGS. A URGS, antes de vir a lei federal, em 2012, da Dilma Rousseff, não tinha que ter comprovante de que tu era pobre. Bastava tu ter o comprovante da escola pública. Hoje, a quantidade de estudante indeferido, porque não consegue ter a quantidade de documentos para encaminhar e perde o prazo e etc., é gigantesca. E é mais problema para nós, a esquerda. Então, a gente tem uma esquerda que não faz balanços. Quando a gente vai fazer os balanços, nós estamos rompendo a unidade, nós estamos sendo irresponsáveis, estamos dando munição para o fascismo. Mas uma esquerda que erra constantemente com o seu povo, não assume os erros e, tendo a oportunidade de assumir com uma cara nova, vai lá e erra de novo, sabe? E aí depois reclama que o Bolsonaro, que o fascismo vem se utilizando, né? Mano, a gente dá o espaço para esses caras se construírem em cima dos nossos erros, assim. E ali, para mim, é um exemplo dessa limitação da representatividade, de tirar o protagonismo das entidades estudantis, de não levar esse debate para a base. Quem tinha que ter decidido isso era o estudante, não um parlamentar, não as direções ali todas vinculadas ao partido. E isso não foi a primeira coisa que aconteceu, teve outros problemas ali dentro, e aí eu pego muito a questão da bancada negra, porque eu acho que se criou uma expectativa muito grande em cima do nosso trabalho. E uma terceirização da responsabilidade em relação a qual que é a nossa tarefa dentro do parlamento, né? E ao deixar solto isso, ao não ter fórum, ao não ter as instâncias, foi se repetindo esse parlamentarismo que é o que a gente critica, sabe? A gente está reproduzindo muitas vezes aquilo que a gente critica, assim. Então, temos que estar atentos a isso, para ter renovação. Senão não vai ter renovação. Ou vai ter renovação com as mesmas práticas e os mesmos métodos, que também para nós não nos interessa. Falando em renovação, falando em eleições e falando em novas práticas, a gente está já quase às portas de uma nova eleição municipal, né, em que acredita-se, né, que o prefeito Sebastião Mello vai reunir de novo, né, aquele grande condomínio de partidos que já governa a cidade há 20 anos, né, e a esquerda terá o desafio de apresentar uma oposição, né, enfim, uma oposição, 2, 3, a gente não sabe como é que vai se configurar essa oposição eleitoral, né? Como é que tu tá vendo esse cenário dentro dessa perspectiva que tu falou da dificuldade de renovação e mesmo da dificuldade de apresentação de um projeto diferente? Olha, infelizmente a discussão sempre fica em torno de nomes, né, e em cima da discussão de quem é que vai pagar essa conta toda, como te coloquei, né? Uma campanha eleitoral para ser grande, para ser forte, para incendiar essa cidade, para encantar mentes e corações, tem que ter dinheiro. Né? Hoje o principal partido político é o PT, então o PT tem que estar na chapa, porque a gente precisa dos recursos do fundo partidário, do tempo de TV, do tempo de rádio. Então isso é um pressuposto para conseguir ter um instrumento, como eu coloquei, política, ela tem que ser, ainda mais aqueles 45 dias, assim, sabe? Tem que ter um plano que seja viável. Para ter um plano viável, para ganhar, a gente vai precisar dos recursos vindos do PT. O PSOL já lançou o Pedro Ruas, enquanto nosso pré-candidato, dentro de uma chapa em unidade, com o PSOL, PT e PCdoB. Seriam esses os partidos para compor a unidade. Eu acho muito difícil construir unidade com partidos que hoje fazem parte da base do Mello ou não se posicionam em relação aos problemas da cidade, não estão junto na luta, nas greves e nas mobilizações que estão tendo. As poucas que estão tendo, a gente não pode contar. Então, são esses hoje os partidos que a gente pode contar nesse sentido de uma disputa da consciência do nosso povo, da mobilização e da organização para o processo eleitoral.
O Pedro Ruas tem experiência, é isso, tá preparado caso precise falar dessa memória dessa cidade, dessa Porto Alegre cindida, segregada, tem a memória, tem a experiência e pode contribuir nesse sentido. A gente tem candidatos bons da bancada negra, a gente tem o Matheus, a gente tem a Bruna, a gente tem a Laura, a gente tem a Dayana, né? Tu não pensa ser candidata? Caso for candidata, aí é um problema pra mim, porque daí é o seguinte, a gente tem uma organização política que hoje por hoje tem um mandato só. A gente não conseguiu se eleger pra deputado estadual. Ao ser candidata, eu teria que abrir mão da continuidade da nossa política na Câmara de Vereadores. E aí vai ser eu e o Pedro Ruas abrindo mão. Por exemplo, caso o pessoal, a gente não consiga ter uma unidade, né, da esquerda para disputar esse processo. E aí vai ser eu, Pedro Ruas, mais votados da cidade, e aí a gente não vai conseguir os puxadores de voto do PSOL. Então a tendência é tu voltar à Câmara. Tentar voltar à Câmara. Exato. Vamos também contar com... Exato, com o ovo no cu. É a tendência a gente fazer de novo a campanha, porque para nós é importante, a campanha para nós é um momento de mobilização. E deixa eu te perguntar, na cidade. Assim, nos parece que assim, vamos trabalhar com uma ideia otimista, assim, de unidade. De unidade, né? Aquilo que eu acho que todo mundo... Eu fiz uma matéria recentemente falando disso, todo né? Todo mundo quer unidade. Que existe o consenso da unidade e a dificuldade é como chegar, né? Sim, unidade, porque eu digo unidade pra quê, como, com quem. Né? Que é muito mais complexo, né? O desejo é uma coisa, né? Tu estruturar isso é mais complexo. Mas digamos que chegamos nessa unidade, enfim, temos uma chapa que tenha pelo menos esses 3 partidos, né? Obviamente já teria junto a rede e o PV, porque fazem parte também das federações, né? Como fazer uma campanha que encante a periferia, como tu falou? Porque assim, a minha avaliação, e aí eu quero te ouvir sobre isso também, é que se for deixar fazer uma campanha para debater o que o Melo fez nesses últimos anos, que é uma revitalização do centro. Se deixar o Melo discutir só o que o Melo fez... Ele tá gastando milhões em publicidade. Ele vai ganhar a eleição, né? Desde já. Com dinheiro público, inclusive. Sim. A minha avaliação é que a esquerda deveria ter como foco principal o que o Melo não fez. Né? Que é bastante coisa. Transporte coletivo que tá uma porcaria, vaga nas creches, que ele aprovou 2 projetos de lei na Câmara de compra nas privadas e não conseguiu implementar, porque o próprio setor privado boicotou os editais, não quis concorrer pelo preço que a prefeitura estava pagando, então creche é um problema concreto, drenagem, saneamento e esgoto. Eu acho que são esses os problemas estruturais da cidade hoje. Política de emprego. Agora, novamente, a gente tá vendo os ambulantes no centro sofrendo ataque da Guarda Municipal e Porto Alegre não tem política de emprego. Teve uma iniciativa muito legal do vereador do governo, na época, o Cacá Dávila, de frentes de trabalho para poda, capina, pintura, manutenção. E isso foi negado, rechaçado na Câmara de Vereadores. Então, o município tem que ter iniciativa de emprego. Não adianta só, cadastro único, vamos dar Bolsa Família e uma renda básica indigna para as pessoas. As pessoas querem trabalhar, querem empreender. Então, a gente tem que pensar a política de emprego para os que não conseguem concorrer. Porque vem os grandes negócios, os grandes monopólios e quebram todo o setor local. Então, acho que desde já a gente deveria estar, por isso que é tão difícil pensar uma unidade para o ano que vem, porque desde já a gente deveria estar exercitando isso, porque os problemas eles não vão acontecer só nos 45 dias, eles já estão acontecendo, assim, então a gente não conseguir ter um panfleto unitário para falar sobre a CPI e o mau uso do dinheiro público nas escolas, a gente não conseguir ter um espaço para convidar os professores, os diretores, os pais para debater isso, é uma limitação geracional, como eu te coloquei, também, dessa esquerda, sabe? Que quer dizer para as pessoas o que tem que fazer, mas não quer dar o exemplo, sabe? Temos que fazer a unidade, mas como é que tu constrói isso? Tu constrói indo, tu constrói panfletando, tu constrói convidando o povo para debater, tu constrói, sabe? Dando exemplo, mostrando, olha, esse é o caminho, tem caminho pra gente conversar com o nosso povo. Nosso povo tá de saco cheio dessa política institucional, tá de saco cheio dos políticos tradicionais, mas se a gente conseguir, as pessoas, elas estão debatendo política, nunca se debateu tanto política nesse país, as pessoas estão carentes de uma atenção em relação às suas questões básicas, e a gente não tá conseguindo dar esse suporte, sabe? Então, para mim, a unidade, para ela colar mesmo, ela não pode ser algo decidido na cúpula, ou em petits comitês com pessoas que até ontem estavam nos atacando. Por isso que eu digo, a unidade ela tem que ser restrita também no debate programático, porque eu não quero
ter que conversar com o Fortunati, por exemplo, que estava em 2013, junto à máfia do transporte, contra o povo que estava denunciando que nós não tínhamos uma licitação, debatendo os rumos do transporte da cidade agora, sabe? Então, tem que ter algum tipo de crivo, tem que ter algum tipo de critério, porque senão a unidade para quê, sabe? Só para ter o poder, para fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Mantém a terceirização, mantém a máfia do transporte. Aí não precisa, aí não tira a direita. Então mantém a direita lá. E tu tem otimismo para esse cenário de 2024? Tem otimismo, porque é uma necessidade. É uma necessidade nós conseguir ter uma proposição unitária. Não é uma questão de uma vontade minha ou de alguns parlamentares. O povo está necessitando. O povo também tem que, né, as organizações, as associações de bairros, os clubes negros, as escolas de samba, as creches, as mães que estão sem creches, sabe? As organizações do nosso povo também precisam nos pautar. Por isso que eu digo, a gente tem essa educação política de tudo vir do parlamento. E aí nós somos as figuras públicas, nós somos os chefes dos partidos, olha a concentração de poder. E a população fica refém esperando que o próximo capítulo dessa história seja decidido por essa cúpula, que é uma cúpula, como eu venho te colocando, tá? Muitas vezes afastada já dessa realidade dura e cruel que as pessoas estão vivendo. Ela não tá mesmo de alguma sendo de esquerda. forma afastada também do dia a dia da cidade? Pode ser, talvez não use mais a sua unidade de saúde local, talvez não pegue mais ônibus para se deslocar na cidade, talvez não more dentro desses lugares mais precários. Também acho que é isso, a política às vezes, né, às vezes ela emerge de onde tu pisa, né, às vezes não, assim, porque daí é só colocar que, né, tem muita gente que vem da periferia e também não tá muito disposto a pensar coletivamente a periferia, né? Quer resolver o seu. Mas eu acho que tu ter o conhecimento, assim, tu tá próximo desse cotidiano difícil, te faz te lembrar por que tu entrou na vida pública, né? Karen, pra fechar, assim, já tá quase chegando a 1 hora de programa, eu queria só te ouvir falar sobre os principais desafios que tu tá vendo na Câmara e na cidade antes da eleição, né? Nesse próximo ano, nesse momento. A gente tem uma discussão bem importante em relação ao plano diretor. Lá na Câmara de Vereadores agora está se constituindo a comissão dos parlamentares que vão receber a proposta do Executivo e vão ser aqueles que vão elaborar as emendas. Junto a isso, o nosso mandato encaminhou e está no regimento da Câmara o fórum das entidades, então vai sair um edital de chamamento público para todas as organizações da sociedade civil se inscreverem também para participarem das discussões e poderem elaborar suas emendas, né? Isso é um processo bem importante. A discussão hoje que está se dando é que o plano diretor vai ficar para o início do ano que vem. Melo está estudando um projeto de concessão do esgoto da cidade sem precisar passar pela Câmara de Vereadores. Então, isso para nós também é algo muito, muito perigoso. Hoje está vindo vários financiamentos do governo federal para departamentos que mantêm o controle público da gestão. Então, abrir mão desses financiamentos e tratar o esgoto, e antes era o esgoto e a água, né? Foi uma vitória da categoria dos municipários ele ter restringido a pauta, a concessão somente do esgoto, porque ele queria privatizar o DEMAI inteiro. Então foi a luta que está fazendo ele ter que paulatinamente ir reduzindo a sua proposta, inclusive vendo manobras agora para não precisar passar pela Câmara de Vereadores. Assim. Então temos, enquanto porto-alegrense, estar atento a isso. O DEMAI tem know-how, tem tecnologia, é superavitário, precisa sim de concurso público, porque também não está tendo novos processos de seleção, ele está sendo desmontado, muito nessa perspectiva de não garantir um serviço de qualidade para disputar a opinião pública a partir daí. Então, tem que pensar, sim, essa qualificação do departamento, mas hoje ele tem condições de dar conta da meta, né, do marco de saneamento nacional. Isso também é uma discussão importante que vai passar lá na Câmara. E, olha, eu acho que para esse ano seriam esses dois grandes debates, assim, o marco do saneamento e o debate do plano diretor. Estamos com duas CPIs, né, em relação às compras feitas pela Secretaria Municipal de Educação e que vão ser instauradas, assim. Tem uma disputa muito grande de narrativa para quem é de escola, eu sou professora da rede estadual. É muito comum tu ver a escola enquanto um depósito de materiais que não são utilizados, porque pouco se pergunta para o professor, para a professora, o que eles estão precisando,
né? As médias, no máximo tu tem ali 3 opções de livros didáticos que vem para ti, tu pode escolher um. Mas eu acho que uma gestão compartilhada, inclusive do orçamento, é algo que nenhuma gestão fez até agora, e isso tem que ser investigado, assim, se foi feito realmente desvio de dinheiro público e se essas compras aí sem licitação, qual é a relação, né, da atual secretaria com essas compras que foram feitas indevidas? Por que isso não foi distribuído? Ao não ser distribuído, o que a gente vai fazer com esse monte de material escolar que foi comprado? Acho que isso vai dar pano aí pra gente discutir a educação como um todo, mas colocar que isso não é um raio no céu azul, né? Como eu te coloquei, as escolas estão precarizadas. Hoje mesmo a gente recebeu a denúncia de que a escola lá da Lomba do Pinheiro, a Vila Lobos, está sem água. Como eu coloquei ontem, essa semana, a escola Larry também colocou que estava sem merenda, porque as trabalhadoras da SLP estavam sem receber seus salários. Então, a precarização na educação pública é uma marca de qualquer governo, assim, sabe? Que bom que isso foi pincelado pela RBS, mas eu não sei qual é que é o desdobramento. Hoje o Melo vem disputando isso para criminalizar os diretores, o que é péssimo. Não compra uma briga com quem já está esgualepado de trabalho, sabe? Humanidade nenhuma. Me lembra muito, na pandemia, ajustes em cima do plano de carreira dos servidores, e quem estava na linha de frente, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, os médicos, tendo que passar por todo um processo de ajuste no plano de carreira, na previdência, tendo que enfrentar também uma pandemia, sabe? Então, é um desrespeito muito grande, assim, com o servidor público. Isso não é uma especificidade do Melo, mas é uma característica também desse governo, assim, sabe? Então, eu acho que isso vai dar pano para a gente conseguir discutir mais a fundo os problemas da educação. Perfeito. Karen, a gente tinha várias outras conversas, várias outras perguntas para te fazer, vários temas para a gente conversar. Não por isso, mas digo assim, Tentei o programa... ser sintética. Não, foi muito sintético. O programa tem, digamos assim, a gente também gostaria de poder ficar 2, 3 horas contigo, tem outros programas que fazem isso. Mas a gente tem tentado ficar ali na casa de 1 hora no nosso Dipô. Então é isso, queria te agradecer muito, já deixar o convite para tu voltar em outra oportunidade. Sim, com certeza. Debater outras pautas, né? A gente não conseguiu debater a questão da cultura, do carnaval, dos territórios negros da cidade. Acho que tem muitas questões e é muito importante a gente ter um programa que olhe para esses problemas, assim, a gente consiga usar daqui também para ter ideias, né? Buscar caminhos, aproximar, né, concepções, assim, para mudar realmente, né, a realidade da cidade. Acho que, em última instância, a gente só faz o que a gente faz, porque a gente tem essa esperança mesmo de buscar consensos para modificar para melhor, né, a vida aí do nosso povo. Então, estou à disposição sempre para vir aqui contribuir. Perfeito. Muito obrigado, Karen. E nosso muito obrigado é para você que esteve mais uma vez na audiência do nosso Dipô, e também para aqueles que estiveram pela primeira vez na audiência do nosso programa. Eu convido a todos a assistirem os demais programas. Eles estão disponíveis na Cuboplay, no Sul21, no Spotify, enfim, todas as plataformas que você acha o Sul21 e a Cuboplay. Já convido a todos a seguirem, né, o Sul21 e a Cuboplay em todas as plataformas de redes sociais. Eu deixo meu abraço a todos e até a próxima semana.